Bendizemos e louvando o teu santo nome por tudo que tens feito por nós. Louvamos e exaltamos a ti pela tua presença em nosso meio. Já louvamos a ti através dos hinos. Agora estamos com os nossos corações atentos para ouvir a tua palavra. Usa o teu servo, o teu vaso nas tuas mãos. Fala conosco a tua palavra que acrescenta a nossa fé, a tua palavra que nos fortalece, a tua palavra que nos dá coragem e força para continuar. É o que nós pedimos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aproveitando que os irmãos estamos em pé, abra comigo a sua Bíblia, por favor. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus 6, irmão, perdoe-me. Capítulo 6, versículos 22 e 23. Amém? Diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, ou será luminoso, conforme a versão dos irmãos. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso, teu corpo estará em trevas. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas. Amém? Sente, irmãos. É com alegria na minha alma que quero cumprimentar aos santos e fiéis irmãos e irmãs com a paz do Senhor. Sou deveras agradecido a Deus por esse privilégio, por essa honra que Deus me outorga, de uma vez mais estar em sua casa, reunido com os santos irmãos e irmãs, e em torno da sua palavra. A sua palavra que edifica, a sua palavra que fortalece, a sua palavra que ensina, a sua palavra que nos conduz aos céus. Que a vida do irmão, da irmã que hoje está nesse santo lugar seja abençoada, é o desejo do meu coração. Que você receba a graça de Deus. Os dias tão difíceis que vivemos sobre a terra, o que nos sustenta, irmãos, é a graça de Deus. Permita que nesta noite o Espírito Santo que está aqui venha se manifestar, revelar-se de uma forma especial a cada um dos irmãos, e que seja mais uma noite de vitória para a tua vida e de fortalecimento para a tua caminhada espiritual. Antes de usufruir dos minutos que me é dado para ministrar a palavra de Deus, dentre os minutos que eu tenho, eu quero fazer aqui juntamente com a minha esposa uma homenagem a um casal simpático, querido, amigos do meu coração, que hoje completa o casal 9 anos de feliz união conjugal, ou seja, as bodas de cerâmica. Quero pedir para o Maico e para a Daiane, que não são conhecidos, fiquem em pé, por favor. Ela é encabulada, a gente sabe disso. Este é o casal, pastor Leandro. E eu quero fazer uma coisa que vai fugir um pouco o protocolo do nosso culto, mas é um desejo do meu coração. Eu quero convidar o Maico e a Daiane a passar aqui e pedir para o nosso pastor fazer uma oração por vocês. Esse casal é muito dinâmico na juventude, é um apoio muito grande que o irmão Carlos, o irmão Luiz Carlos e a Vanessa têm, e eu desejo muito que eles continuem sendo abençoados. Passem aqui em cima, fica gravado no vídeo, o Brasil inteiro vai ver vocês depois. Pastor Leandro, por favor. Convido a igreja a nos colocarmos todos em pé. Irmãos, e para nós é uma alegria, né, orar por vocês. Vem um pouquinho mais para cá que a câmera pega melhor. Porque quão está difícil de se manter casamentos, né? Há uma lenda que diz que existe a crise dos 7 anos,
Eles já estão nos 9, então glória a Deus por isso, né? Então a igreja louve a Deus e agradeça a Deus por esse casal que tem feito muito na obra do Senhor, como bem frisou o evangelista Gilmar. Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, chegamos na Tua presença nesta noite, mais uma vez, e nesta ocasião para Te agradecer, ó Deus, pela vida do irmão Maicon e da irmã Daiane, esse casal que o Senhor uniu e com certeza há propósito em tudo isso. Te louvamos pelos 9 anos em que eles estão unidos pelos laços sacrossantos do matrimônio. E, ó Deus, nós temos visto eles prosperarem em graça, em conhecimento e sempre prontos para fazerem a Tua obra. Continua abençoando eles, ó Deus, dando vitória em tudo, que eles possam vencer todos os momentos nesse tempo que estamos vivendo. E que o Teu nome seja glorificado até através da vida deles. Que daqui para frente eles possam, Senhor, viver ainda mais este amor com que o Senhor os tem unido e possam alcançar os objetivos que eles próprios traçaram para a sua vida 2. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Sente, irmãos. Não vou fazer pergunta onde é o churrasco, porque aniversário de casamento sempre é uma festa 2, né? Não esqueça, Maicon, do chocolate, flores, perfume e joia. Não é fácil bancar, né, pastora? Certo ou não? Muito bem, vamos então para a palavra que tenho que compartilhar com os irmãos. Nós estamos já há algum tempo estudando sobre o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. Apenas para você que está aqui esta noite se inteirar do assunto, o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha é o conjunto dos princípios e também dos principais ensinamentos que Jesus transmitiu a todos aqueles que desejam fazer parte do seu reino, de todos aqueles que querem ser seus súditos. Existem normas, regras, princípios para fazer parte desse reino. E o Sermão do Monte, do capítulo 5 ao capítulo 7, ali encontramos todos esses princípios que Jesus transmitiu àquele povo. No capítulo 5 e verso 1 diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Verso 2: e abrindo a boca, os ensinava, dizendo. A princípio, quando nós olhamos, num primeiro momento, parece que Jesus está transmitindo esse ensino somente aos seus discípulos, apesar de dizer que ele vendo a multidão. Mas o versículo diz que os seus discípulos se aproximaram dele e ele abriu a sua boca ensinando. Parece que no primeiro instante apenas os discípulos estão sendo privilegiados com este ensino. Mas no final do sermão, no capítulo 7, versículos 28 e 29, observamos o alcance desse ensinamento de Jesus, porque assim está escrito: e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou. Outra versão diz que estava maravilhada, e outra diz que a multidão estava atônita de sua doutrina ou do seu estudo, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Então não foram seus discípulos privilegiados. A multidão presente naquele monte também foram privilegiados. E nós, nessa abençoada noite, também estamos sendo privilegiados e abençoados ao tomarmos conhecimento desses princípios que nos compete vivermos para sermos considerados súditos do reino de Deus e de Cristo. A multidão compreendeu e se admiraram de sua doutrina.
Mas há um detalhe que me chama aqui a atenção, que a multidão estava fascinada, admirada com a autoridade que Jesus ensinava, e não como os escribas o faziam. Que diferença é essa? Irmãos, os escribas e fariseus, ao fazerem uso da lei, eles insistiam na letra e na exterioridade da lei, para condenar, para punir, mas nunca expuseram a lei para restaurar a vida de ninguém. O ensino de Jesus, a doutrina de Jesus, maravilhava aqueles seus ouvintes, porque o princípio do ensino de Jesus aponta essencialmente para a mudança de coração, para a mudança de atitude, para a mudança de comportamento. À medida que nós entendemos o ensino de Jesus, nós vamos ver que Ele quer que nós sejamos outras pessoas, outras criaturas, com outras atitudes, com outro comportamento. E é isso que o ensino de Jesus faz na vida do homem e na mulher. E a prova está aqui esta noite, porque eu estou diante de homens e mulheres que ouviram o ensino da palavra e são novas criaturas em Cristo Jesus. O Sermão do Monte, ele retrata a qualidade de vida que o homem que está em comunhão com Deus deve produzir diariamente. No ensino do Sermão do Monte, Jesus estabelece que os valores do seu reino, e deixa claro que esses valores são completamente contrários àquilo que se vive lá no mundo. Meu irmão, minha irmã, você que bate no peito e diz, eu sou súdito do rei, os nossos princípios e os nossos valores são maiores daqueles que estão lá no mundo. É o ensino de Jesus. Compreender e aceitar esses ensinos obrigatoriamente deve gerar na vida do homem e da mulher uma necessidade, primeiro, de escolha. Eu aceito viver assim, ou continuo do jeito que eu estou vivendo? Eu aceito seguir esses princípios para fazer parte desse reino, ou vou apenas ver o reino crescer, avançar e eu estarei longe deles? Mas nesta noite, os irmãos, as irmãs que estão aqui, eu sei que vocês compreenderam, aceitaram e estão dispostos a obedecer os princípios deste rei. Há uma necessidade de escolha. O que Jesus apresentava, irmãos e irmãs, aquela multidão, era a forma de viver que eles que iriam fazer parte desse reino deveriam viver. Agora não era mais o reino da lei, era a lei do reino que eles deveriam viver. Por isso que a multidão se maravilhava, por isso que a multidão estava atônita, porque o ensino de Jesus, ele gera mudança em nossa vida. O que eu vou compartilhar com os irmãos, versículos 22 e 23, fala: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Jesus agora no seu ensinamento àquela multidão, ele volta o seu ensino para a relação do crente com as riquezas. E essa posição de Jesus no seu ensino, irmãos e irmãs, nos mostra claramente que o Sermão do Monte é um resumo doutrinário, e tanto ele trata de todos os assuntos que dizem respeito à vida humana. E a partir do versículo 19, já foi falado terça-feira passada com muita graça pelo nosso pastor João, Jesus deixou bem claro aos seus ouvintes que as riquezas terrenas não devem ser vistas unicamente sobre o ponto de vista de consequências boas, porque a riqueza, irmãos, proporciona muitas coisas boas a todos nós. É uma verdade que não podemos ficar indiferente. Porém, o que Jesus dizia aqui, que essas riquezas não devem ser vistas unicamente com consequências boas, pois as riquezas também trazem má consequências
E um detalhe importante, são riquezas que se terminam. E é por isso que Jesus enfatizava aqui, dizia ele que o apego demasiado aos bens materiais pode roubar do homem o coração, a dignidade e a fé em Deus. Porque o homem deixa de perder, o homem deixa de alcançar tantas coisas de Deus, porque ele deixa de confiar nas promessas de Deus e fica confiando nas suas riquezas materiais. Aleluia! Do Mateus 6, versículo 19, que eu disse aos irmãos, até o versículo 34, é um tema só o que estamos aqui estudando. Jesus ensinou aos seus ouvintes que valorizassem os bens, que valorizassem as suas riquezas, mas que a prioridade certa era aquelas que permanecem para sempre, as riquezas dos céus. Quando falamos em riquezas, tem sido isso um tema muito predominante nos meios evangélicos. E esse interesse de ensinar sobre riqueza se faz necessário, principalmente com o surgimento de uma heresia, chamado a teologia da prosperidade, aonde ter acúmulo de riquezas materiais é sinal de bênção de Deus. A pessoa que não mora na melhor casa do seu bairro, o crente que não tem o carro do ano, o crente que não tem valores ou propriedades materiais aqui na terra, é sinal que ele não tem fé em Deus, é sinal que ele está cometendo algum pecado e está escondendo os seus pecados. É o que ensina essa teologia satânica. Mas aqui Jesus no seu ensino aponta para um valor superior e absoluto. E ele se contrapõe com esse seu ensino às riquezas materiais, dizendo que o acúmulo dos bens eternos deve ser a nossa maior preocupação aqui na terra, porque são bens que duram por toda a eternidade. E para argumentar esse seu ensino, Jesus usa um ponto predileto, o coração. Versículo 21, que diz: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Pastor João falou isso terça-feira passada, e disse que aquilo que somos, aquilo que está vivo no nosso interior, determina as nossas prioridades. O que é prioridade? Prioridade é tudo aquilo que se coloca em primeiro lugar. Prioridade é aquilo que se deixa de lado, alguma coisa para colocar o que é necessário na frente. E é por isso que aqui Jesus, no seu ensinamento, ele determina que as nossas prioridades devem ser as coisas celestiais. Porque no momento que nós priorizarmos os bens materiais, eles dominam a nossa vida, dominam o nosso afeto. Irmãos, à medida que o apego à riqueza se vai se tornando o nosso objetivo maior, todo ânimo, todo vigor, toda força da nossa alma é em favor da busca quase intranquila desse bem material. E o dinheiro poderá transformar-se até num ídolo entronizado em nossos corações. Foi isso que Paulo escreveu a Timóteo em sua primeira carta, capítulo 6, verso 10. Paulo diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nesta cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Sabe o que é a cobiça? Cobiça é um desejo desmedido de possuir riqueza. Sabe o que é desmedido? Exagerado. A pessoa coloca na cabeça que quer aquele bem material, quer aquela riqueza, ela fica intranquila enquanto não consegue, não para. E deixa de lado a sua espiritualidade, porque o seu desejo agora é conseguir aquilo com todas as forças. Irmão, em nosso corpo humano, nós temos uma glândula chamada tireoide. A tireoide, ela regula a função dos órgãos importantes do nosso corpo: o coração, o cérebro, o fígado, o rins. A tireoide garante o pleno e bom funcionamento do organismo. A tireoide regula o metabolismo do nosso corpo. E um certo pensador disse assim:
O apego às coisas materiais é parecido à glândula tireoide. Sem ela, seríamos defeituosos. Mas, se ela trabalhar mais do que normal, vai produzir papeira e até pode causar a morte. Glória a Deus, que nós sejamos prudentes. Pastor João ensinou na terça passada que Deus não condena o homem que tem riquezas materiais. Não. Deus não condena o homem que planeja ter riqueza, que faz o seu planejamento. Também não. Mas o que nós somos aconselhados é priorizar, juntar riquezas nos céus. O texto diz: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Jesus agora primeiro usou o coração, e agora Jesus usa outra figura com o mesmo significado, a importância dos olhos para o corpo. Se forem saudáveis e bem direcionados, trarão benefícios ao organismo. Caso contrário, as consequências serão negativas. Disse Jesus: se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em treva. E essa ilustração aqui, proferida por Jesus, ele atingiu em cheio parte da sua audiência, parte daqueles que estavam lhe ouvindo, que eram os fariseus, os escribas e muitas outras autoridades religiosas. Esses homens da época, eles transformavam a religião em um grande drama mundano, motivados apenas pelos seus interesses pessoais. E Jesus agora ensina a verdade, dizendo sobre os tesouros dos céus e tesouros da terra. E algum daqueles homens desejavam possuir os dois. Eu quero ter tesouro no céu, mas quero seguir com a minha vida aqui na terra, essa minha vida que eu estou levando, que está me proporcionando os benefícios. Eu vou juntar tesouro no céu sim, mas eu primeiro tenho que me fortalecer aqui na terra. Esses homens queriam ter as duas coisas, porém Jesus queria dizer a ele: olha, assim não. Eu disse aos irmãos que o ensino de Jesus gera em nossa vida uma escolha. E aqui esses homens deveriam seguir ou a Deus, que é o Criador e que provê todas as coisas, ou a Mamon, que significa riqueza, que significa dinheiro. Qual é a escolha de vocês? Por isso Jesus insistia que devemos buscar os tesouros dos céus. O olhar desses indivíduos religiosos era um olhar duplo, não era um olhar simples. E aqui eu explico para você o que é olhos bons, ou que são olhos bons. Olhos bons possibilitam uma visão correta das coisas. Olhos bons fornecem a capacidade de enxergar o valor daquilo que se possui. Olhos bons nos permitem ver as coisas e as pessoas como elas são, e não por aquilo que elas têm. Isso são os olhos bons. Olhos bons são olhos saudáveis. E aqui você vai entender o que eu quero te falar com esse ensino. Olhos saudáveis ou olhos bons, eles veem apenas uma imagem. Me permita, meu pastor Leandro. Levanta a sua Bíblia, por favor. O que os teus olhos veem na mão do pastor? Responda. Quantas Bíblias? Mais forte, irmãos. Uma Bíblia. Uma. Então o meu olhar não é duplo. O teu olhar não é duplo. Quero te parabenizar. Você tem olhos bons. Você tem olhos saudáveis. Porque olhos bons e olhos saudáveis veem uma imagem. E nunca uma imagem dupla do mesmo objeto. Deixa eu passar para a parte espiritual, isso você vai entender. Sabe o que é isso? Olhos bons servem a um só Deus. Olhos bons buscam somente as riquezas celestiais, essas riquezas dos céus. Olhos bons têm um propósito definido: eu quero ser fiel porque eu quero morar nos céus.
É isso que Jesus estava ensinando sobre olhos bons, olhos saudáveis. E as autoridades religiosas, deixa eu voltar para você entender, queriam ter as duas coisas. Não, não é assim. Valoriza a tua vida espiritual. Valoriza o que você tem recebido de Deus. Valoriza o dom que Ele colocou na tua vida. Valoriza a atividade que você desempenha na igreja. Valoriza o desempenho do teu trabalho na congregação. Valorize, porque foi Deus que escolheu. Tenha um propósito só: riquezas celestiais. Oh, aleluia, glória a Deus. O texto diz: a candeia do corpo são os olhos. Irmãos, a candeia, para você entender, era um objeto muito conhecido nos dias de Jesus, porque devido à iluminação das casas judaicas serem bastante precárias, a utilização de uma candeia era muito grande em todos os sentidos. A candeia era uma vasilha, geralmente feita de barro, podia ser redonda, podia ser oval, podia ser achatada. E esta vasilha tinha dois orifícios. Por um, tinha uma mecha ou um pavio, umedecida com óleo. E pelo outro, era feito o reabastecimento do óleo, para que pudesse ser utilizada essa candeia. Ela possuía uma argola ou uma alça, que servia para conduzir ela, ou para colocar num prego, colocar no velador ou na parede, e assim iluminar. Deixa eu ver se você pegou o que eu quero falar. O uso da candeia era com o propósito de iluminar. Este era o propósito da candeia. E Jesus disse no seu ensino: a candeia do corpo são os olhos. A candeia que ilumina são os olhos. E assim como o nosso corpo físico precisa de uma boa visão, o homem espiritual também precisa de uma boa visão. A retina é uma membrana interna do olho responsável para captar os sinais luminosos, envia ao cérebro, que serão transformadas em imagem. E o apóstolo João, em sua carta, ele fala de dois tipos de concupiscências. O que é a concupiscência? Apetite carnal, exagerado e insaciável. A concupiscência, ela vem após a cobiça. 1 João capítulo 2, versículo 15, assim está escrito: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Verso 16: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas vem do mundo. Se a concupiscência da carne trata do pecado aparente, a concupiscência dos olhos trata do coração, daquilo que não se vê. Para vencer a concupiscência dos olhos, nós precisamos purificar o nosso coração. Disse Jesus: a candeia do corpo são os olhos. Ou seja, na interpretação antiga, a janela por onde nós vemos todas as coisas que há no mundo. O mundo, irmãos, ele tenta agradar os nossos olhos de muitas maneiras, com beleza, com brilho, com luzes, com grandezas e com promessas. Não sou somente eu que sou alvo desse tipo de oferta, certamente você também são ofertados isso para você. O próprio Jesus, quando esteve na terra, Mateus capítulo 4, verso 8, diz que o diabo levou Jesus a um monte muito alto e mostrou a ele todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: olha, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. A Bíblia não diz, mas eu posso fazer essa conjectura, que Jesus, quando viu, começou a olhar todos aqueles reinos do mundo e ouvia Satanás no seu ouvido dizendo: eu vou te dar, olha, coloca teus olhos em ação, eu vou te dar tudo isso. Para que obedecer a Deus? Para que seguir obedecendo esses princípios? Tudo isso eu vou te dar. Olha,
Mas a Bíblia diz no versículo 10 que Jesus respondeu para Satanás: vai-te, Satanás, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Sob hipótese alguma, deixe de pôr os teus olhos naquelas riquezas que edificam e que fortalecem a tua vida. Irmãos, a concupiscência não é o pecado, mas a concupiscência é o que nos atrai para o pecado. Todos nós possuímos desejos específicos e pessoais. Eu tenho, certamente você tem. Mas deixa eu trazer um ensino para você. Os olhos que fazem a conexão com aquilo que está dentro do nosso coração e aquilo que está lá no mundo. Deixa eu repetir para você. Todos nós temos desejos específicos e pessoais. E aqui o nosso coração, os olhos fazem a conexão com o que está no coração, com aquilo que está lá no mundo. E facilmente poderemos ser enganados. No livro do Gênesis, capítulo 12, Deus fala com Abraão e diz que ele saia da sua terra, do meio dos seus parentes, para uma terra que Deus ia lhe mostrar. No versículo 4 está registrado que Ló, o sobrinho de Abraão, foi com eles. No capítulo 13, versículo 6, a Bíblia registra uma contenda entre os pastores de Abraão na época ainda, e Ló, pois ambos eram muito ricos e a terra não podia conter eles. Então Abraão sugeriu uma separação entre ambos para evitar contenda, pois Abraão dizia: olha, irmãos somos. E Abraão propôs a Ló que ele fizesse a escolha. E no versículo 10, capítulo 12 de Gênesis, diz que Ló levantou os seus olhos e viu as campinas do Jordão, que era toda regada, como o jardim do Senhor, bem como a terra do Egito. O que Ló estava vendo era o maior sinal de prosperidade e de riqueza material. O rio Nilo, quando fala do Egito, se refere ao rio Nilo, que as suas águas eram poderosas, que ajudavam muito na plantação. Era tão lindo que aqui Moisés diz que é como o jardim do Senhor. E eu parece que eu vejo Ló, diante daquela oportunidade, ele diz: olha, isso caiu do céu para mim. O meu tio me deu a oportunidade de eu escolher primeiro, eu vou escolher o melhor, é claro. Olhou aquela beleza de campina, de prosperidade, e diz no versículo 11: então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. Como é que foi a sua escolha? Movida pelos olhos. Não consultou ninguém da família, não consultou Deus, não consultou nada, não pediu uma orientação para o seu tio, que era um homem de Deus. Ele simplesmente diz aqui que ele escolheu para si toda a campina do Jordão. Materialmente, irmãos, uma excelente escolha, sinal de prosperidade. Se fosse nossos dias, eu poderia dizer: olha, o Ló vai se dar bem. O Ló caiu numa boa. Ele foi numa ótima escolha. Porém, aleluia, quando eu olho e leio o versículo 13, está escrito assim: ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra Deus. Na Bíblia King James diz: eram extremamente malignos e praticavam pecados horríveis contra o Senhor. Depravações, desvio e práticas sexuais era comum naquela região. Esses homens não tinham interesse em fazer a vontade de Deus, em conhecer a Deus, e foi para lá, meus irmãos, aleluia, foi para este inferno, foi para esta podridão, que o homem foi enganado pelos olhos, e levou a sua família, levou a sua riqueza, porque foi enganado pelos olhos.
Aleluia. O Espírito Santo ilumine a nossa vida, que nós saibamos priorizar as coisas de Deus. Nós temos a família, a esposa, os filhos, os que serão deles, se eu deixar de priorizar a riqueza do céu e valorizar as coisas terrenas, materiais, que são passageiras. Mas nessa noite o Espírito Santo nos traz aqui esta noite para ver a alerta de Deus para as nossas vidas. Provérbios 28 e 22, assim está escrito: aquele que tem um olho mau corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza ou a necessidade. Provérbios 28 e 22. Aqui Jesus, no seu ensino no Sermão do Monte, ele deseja que seus súditos, que os cristãos de toda a época, priorizem as riquezas dos céus, que sejamos sábios em nossas decisões. Irmão, quando nós colocamos a nossa espiritualidade ou priorizamos uma orientação de Deus, do Espírito Santo, não vamos ter preocupação, não vamos ter receio com as coisas que virão, porque tem escrito na Bíblia, revelação de Deus, dizendo que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Então descanse em Deus. Se você está diante de uma dúvida, de uma decisão que você precisa tomar, eu te aconselho nesta noite, dirigido pelo Espírito Santo, não faça decisões com os olhos da carne, não faça decisões com os olhos do terreno, valorize a operação, a presença do Espírito Santo na vida da igreja. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Verso 23. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Lembrando aos santos irmãos, que Jesus está falando sobre os tesouros nos céus e tesouros na terra. E ele aqui no seu ensino, ele diz, ou incentiva, para que sejamos sábios em ajuntar tesouros nos céus que são eternos. O mundo, ele tem uma certa opinião, a sociedade moderna, que os olhos, que o olho é a janela do corpo, e que é através do nosso olho que entra a luz no corpo. Até tem um ditado muito popular, talvez você conheça, e pode completar para mim: os olhos são a janela. Não conhece? Mais alto, ouvi aqui. Os olhos são a janela da alma. É um adágio popular que existe. E é um sentido, ou seja, esse sentido desse adágio, é se a gente olhar uma pessoa nos olhos, nós vamos perceber qual o sentimento que está no coração desta pessoa. Esse é um pensamento da nossa sociedade. Já os judeus, no tempo de Jesus, eles pensavam que o olho era a origem da luz, como se fosse uma lanterna. Assim pensavam eles. Ou seja, o sentimento que está dentro do coração será notado no olhar e, por fim, será refletido em nossas atitudes. Era assim que ele ensinava. E aqui Jesus disse: se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Que são olhos maus? São olhos enfermos. Olhos maus são olhos que não captam uma imagem única. Olhos maus são olhos doentes, que muitas vezes não permitem ver nem mesmo os seus próprios defeitos. Olhos maus, espiritualmente, a pessoa tem dificuldade em suas decisões, porque as suas decisões, as nossas decisões, é que definem e que moldam aquilo que nós viveremos.
As consequências da nossa existência, o modo como vamos viver na terra, depende muito das nossas decisões. E aqui estamos diante de uma escolha: olhos bons ou olhos maus. A nação de Israel, nos seus primeiros passos dentro de Canaã, deparou-se com a cidade fortificada de Jericó, conhecida como a cidade das palmeiras, aonde os seus muros eram muito largos, com capacidade, para você entender, de 3 automóveis estarem lado a lado. Era a extensão deste muro. Porém, diz a Bíblia que Deus opera um milagre e os muros vêm abaixo. Era a operação de Deus. Era Deus agindo em prol do seu povo. Esse contexto desse milagre de Deus aconteceu porque Israel era, na época desse contexto, um agente do juízo de Deus. Ou seja, a cidade de Jericó era reservada para Deus. Israel era o seu agente de juízo. E sendo Jericó a cidade reservada para Deus, tudo que tinha ali deveria ser destruído, com exceção de ouro, prata, bronze e ferro. Os utensílios desse material deveriam ser recolhidos, pois deveriam ser consagrados ao Senhor e destinados para o seu tesouro. Josué capítulo 6, verso 18, está registrado ali que havia um aviso, que quem não obedecesse atrairia sobre si o julgamento divino. E apesar dessa advertência, irmãos e irmãs, aconteceu o erro, aconteceu o pecado. Jesus disse: se teus olhos forem maus, todo o teu corpo terá trevas. Acã, ele surge na Bíblia já envolvido no pecado. Pouco se sabe a respeito da vida desse homem, apenas que ele era da tribo de Judá. E Acã, ele foi vencido pelos seus olhos maus. Ele confessou isso para Josué. Capítulo 7, verso 21, Acã falando com Josué disse: quando vi olhos enfermos, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-os. Está escrito na Bíblia. Eu vi, olhos maus, cobicei, desejo exagerado de possuir riquezas, e me apossei, e estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata está debaixo dela. Foi enganado pelos olhos maus. E agora escute, irmãos, as consequências de uma má escolha, de enganado pelos olhos maus. A primeira vítima foi a família. Eu, quando estudava a palavra de Deus, desde o momento que eu me vi, que eu li, que toda a família foram tirados do meio do arraial e foram apedrejados até a morte. Dos versículos 24 ao 26 diz que depois os corpos foram queimados e foram enterrados. A família, mais uma vez sofrendo por causa de uma má escolha. A família é o alvo do diabo nos dias atuais. A família tem sido alvo que o inimigo tem se levantado. Mas nesta noite eu creio na presença do Espírito Santo de Deus aqui, que vai proteger a minha família, vai proteger a tua família, mas tão somente priorize os tesouros dos céus. Faça boas escolhas. Irmãos, escute. A punição por roubo na lei mosaica não era a morte, não. A punição por roubo na lei mosaica, o ladrão deveria restituir em dobro aquilo que ele havia se apossado
e que não era dele. Mas aqui foi diferente, por quê? Porque Acã violou a aliança com Deus. Ele violou a aliança com Deus. Ele se apoderou de uma coisa sagrada, de uma coisa que era de Deus. E esse homem teve a ousadia de colocar os olhos maus. Deixa eu repetir para você: violou a lei de Deus porque ele se apossou de coisas sagradas, de coisas santas. Aleluia, aleluia, aleluia. Que Deus tenha misericórdia de nossa vida, que nós possamos valorizar as coisas sagradas que Deus tem nos dado e que nós podemos usufruir aqui na terra. Aleluia. Na tua vida está o Espírito Santo de Deus. Não deixe que ele se afaste de você. Aleluia. O apego às riquezas gerou para esse homem prejuízo, não somente da família, mas continuando a história, diz que todo o arraial de Israel sofreu, pois eles foram para combater, para conquistar uma outra cidade, e infelizmente foram derrotados, por causa da má escolha de um homem feito, escolheu pelos olhos. Nessa abençoada noite, valorize o ensino que Jesus deixa para nós aqui na terra, que certamente vai te ajudar a ser um homem, uma mulher vitoriosa. Disse Jesus no seu ensinamento: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude. O apego às riquezas materiais afetam a nossa visão, irmãos, e acabarão perdendo o rumo da nossa vida espiritual. Nós queremos ir para os céus, e o que tem lá, irmãos, tem uma rua de ouro te esperando. Os muros são de jaspes. É para lá que eu e você estamos caminhando. E permita que o Espírito Santo de Deus, aleluia, venha fortificar e fortalecer a nossa vida. Que não venhamos ser enganados. Estamos no fim da caminhada. Se os teus olhos são bons, em muito breve a glória de Deus será manifestada em nossa vida. O que eu recebi do Senhor, eu vos entrego em nome de Jesus.